Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo num projeto criativo muito singular a partir das palavras da própria criadora, a Annabel O'Hagan. Isso, a gente tem em mãos uma transcrição onde ela mesma detalha todo o processo e é fascinante porque ela pega uma coisa que muita gente conhece, a tirinha blonde. Um clássico, né? Exato, um clássico. E ela decide, assim, desmontar e reconstruir essa ideia toda. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui hoje. A gente vai seguir esse rastro criativo dela, entender como uma simples busca de imagens na internet acaba se transformando numa obra de arte super complexa. Que mistura colagem, crítica social. E até design de produto. Vamos acompanhar essa jornada desde a primeira ideia até as conclusões, olha, bem potentes que ela alcançou no final. E eu acho que o mais interessante é justamente isso, ver como um objeto da cultura pop, sabe, uma tirinha dos anos 40, vira uma lente pra gente examinar história, papéis de gênero. E até marketing, né? Até as estratégias de marketing da Apple. É um lembrete de que as ideias mais profundas podem, às vezes, estar escondidas nas coisas mais familiares do nosso dia a dia. Bom, vamos começar por onde ela começou. A pesquisa. E olha, a primeira parte já me surpreendeu bastante. A parte de encontrar o material. Exatamente. Ela conta que a base de todo o projeto, as imagens das tirinhas da Blonde dos anos 40, ela encontrou no Google Images. Simples assim. O que parece uma coisa boba, né? Mas se a gente parar pra pensar, isso é uma pequena revolução. Totalmente. Imagina fazer um projeto desses há, sei lá, 20 ou 30 anos. Exigiria meses em arquivos, bibliotecas, microfilmes. E hoje existe esse arquivo popular, digital, que foi mantido por fãs, por pessoas que simplesmente gostavam daquilo. E que dedicaram tempo para digitalizar e compartilhar. A própria Annabel se diz impressionada com a facilidade que isso trouxe para ela. Mas essa facilidade inicial, pelo que eu entendi, escondia o verdadeiro desafio que vinha depois, né? Sem dúvida. Porque uma coisa é encontrar a imagem. A outra, bem mais difícil, é entender o contexto por trás dela. O que significava ser a Blonde naquela época, nos anos 40. Exato. O que aquela tirinha representava para a sociedade. Então ela teve que mergulhar em fontes acadêmicas, mas também em blogs de fãs, sites de entusiastas. Foi uma pesquisa híbrida, muito eficaz. Certo. Então ela junta todo esse material. Imagens, contexto histórico, análises de fãs. E a grande questão é, o que ela faz com isso? Como isso vira arte? Especialmente vindo de alguém que, como ela mesma diz, não tem formação na área, né? Exato. Aí que entra a paixão dela pela colagem. Ela descreve a colagem como uma forma de pensar, de organizar as ideias visualmente. Então, em vez de escrever um texto ou um ensaio, ela decidiu colar um argumento. E a escolha dos materiais para essa colagem é genial. É o coração do projeto. Essa mistura é o que mais chama a atenção. Ela pega as imagens da Blonde, com toda aquela cara dos anos 40, e combina com fotos da vida real e, o mais provocador de tudo, com imagens de produtos da Apple. Essa combinação é um verdadeiro curto-circuito, né? Visual e conceitual. O que ela quer dizer com isso? Olha, de um lado você tem a representação da domesticidade idealizada do pós-guerra, a esposa, a casa, os eletrodomésticos. O sonho americano da época. Perfeito. E do outro lado, o símbolo máximo da modernidade, da tecnologia, do trabalho criativo do século XXI. Colocar os dois juntos força a gente a perguntar o que mudou de verdade. Será que a gente só trocou um objeto de desejo pelo outro? Exatamente. Será que só trocamos o aspirador de pó pelo iPhone? A pergunta fica no ar. Imagino que esse processo de camadas, como ela chama, deve ter sido bem demorado. Mas o que me chama a atenção é a preocupação com a estética. Ela diz que era fundamental que o resultado fosse divertido de se olhar. Uma pergunta excelente, porque toca no centro do projeto. Ela não corria o risco de a mensagem crítica se perder se o visual ficasse agradável demais? Então, ela não queria que o trabalho parecesse tipo um panfleto acadêmico, uma crítica sisuda. Ela queria que a obra tivesse o mesmo poder de atração da peça original. Das tirinhas da Blonde. Exato. As tirinhas e a publicidade daquela época eram coloridas, divertidas, fáceis de consumir. Ela entendeu que
Para criticar essa linguagem, primeiro ela precisava dominar essa linguagem. Então a estética agradável é, na verdade, parte da armadilha. É uma isca. É exatamente isso. A forma e o conteúdo estão totalmente ligados. E parece que essa forma a guiou para muito mais longe do que ela esperava, né? O que começou como uma série de colagens acabou virando um jogo de tabuleiro completo. Como isso aconteceu? Ela conta que, ao organizar as imagens, percebeu que estava criando uma espécie de caminho, de narrativa. A ideia do jogo surgiu quase que naturalmente dali. Mas isso deve ter expandido o trabalho, de uma forma... Totalmente, porque aí não era mais só colar imagens numa cartolina. Ela detalha que teve que criar tudo. O tabuleiro, as pecinhas do jogo, um girador para determinar os movimentos. Um spinner. Isso. E até redigir o manual de instruções. O projeto ganhou uma dimensão física, interativa, que ela não tinha planejado. E essa passagem do visual para o interativo é o que dá outra camada para o trabalho. Uma colagem você observa. Um jogo você joga. Tem regras, objetivos. Vitórias e derrotas. Ao transformar a vida doméstica da Blonde em um jogo, ela nos convida a jogar esse papel. A crítica fica muito mais imersiva, sabe? Você não está mais só olhando para a vida da Blonde. De certa forma, você está participando dela. Exato. Seguindo as regras que foram impostas a ela. O que nos leva à grande questão. Qual é a mensagem final desse jogo? Ela chega numa conclusão sobre a natureza dupla do que ela criou. Ela diz que as cores vibrantes, as imagens, funcionam como uma boa propaganda. É atraente. É pop. É o tipo de coisa que você veria numa embalagem, num anúncio, desenhado para te dizer: me compre, sou divertido, sou inofensivo. Ela se apropria dessa linguagem. Mas espera aí, isso parece uma contradição. Como algo pode ser atraente e, ao mesmo tempo, como ela mesma diz, menosprezar a vida de uma mulher? Essa é exatamente a armadilha que ela aponta. A estética divertida funciona como a publicidade. Ela te atrai, te faz consumir a ideia sem pensar muito. Certo. Ao tornar a vida doméstica um espetáculo colorido e simples, um joguinho de avançar casas, a tirinha original, e o projeto dela, por imitação, remove toda a complexidade. O trabalho invisível, a frustração, a repetição. Tudo isso some. Some. Ela usa a própria linguagem da propaganda para criticar como essa linguagem historicamente simplificou e diminuiu a experiência feminina. Entendi. A beleza e a diversão são o cavalo de Troia. Você é atraído pelo visual e só depois percebe a crítica que veio embutida ali. E os produtos da Apple entram aí como uma atualização dessa mesma lógica. É isso. Perfeitamente. A inclusão dos produtos da Apple é o que conecta o passado ao presente. Ah, claro. Ela sugere que a mesma lógica de vender um estilo de vida idealizado continua firme e forte. Antes, o sonho era ter a cozinha mais moderna. Hoje, é ter o ecossistema de tecnologia mais recente. A embalagem mudou, os produtos são mais clean, mais tecnológicos, mas a estratégia de associar felicidade a objetos de consumo... Continua a mesma. Exatamente. A crítica dela é essa ponte entre a Blonde e um anúncio de iPhone. Sabe uma coisa que me surpreendeu de verdade no relato dela foi onde ela fez tudo isso. Onde? No dormitório da faculdade, a gente tende a imaginar que um projeto com essa profundidade crítica precisa de um estúdio, de recursos, mas ela usou cartolina e uma impressora. E essa é uma das mensagens mais poderosas de todo o processo dela, né? Ela lista os materiais, cartolinas coloridas que ela comprou na Staples, uma papelaria comum, e imagens impressas da internet. Todo o processo foi manual. Cortar e colar. Isso desmistifica completamente a criação artística e intelectual. Totalmente. Mostra que a ferramenta mais importante não era um software caro ou um ateliê, mas a visão dela. A dedicação ao trabalho manual. E a simplicidade dos materiais até reforça a mensagem, se a gente pensar bem. Esse aspecto feito à mão, artesanal da colagem. Sim. Cria um contraste maravilhoso com as imagens digitais perfeitas dos produtos da Apple que ela usa. É um contraste físico que espelha o contraste conceitual. E no fim das contas, o que esse processo todo ensinou para ela?
Ela faz uma reflexão muito interessante sobre como diferentes áreas do conhecimento se cruzaram no projeto. Sim, ela percebe que, para fazer esse trabalho, ela precisou ser um pouco de tudo. Teve que pensar como uma pesquisadora de história para entender o contexto dos anos 40. Certo. Teve que usar noções de negócios e marketing para analisar a linguagem da publicidade, tanto a da Blonde quanto da Apple. E claro, a parte de gênero. E claro, teve que aplicar uma lente de estudos de gênero e sociologia para entender as dinâmicas familiares e os papéis sociais da época. Ou seja, o projeto a forçou a ser interdisciplinar na prática, não só na teoria. Exatamente. Nas palavras dela, foi a combinação dessas três áreas que permitiu que ela interpretasse o objeto da maneira mais completa possível. A criação se tornou o método de análise dela. Perfeito. Se ela tivesse olhado só como historiadora ou só como publicitária, a visão seria limitada. Foi no cruzamento dessas fronteiras que a análise mais rica surgiu. Então, recapitulando essa jornada incrível, temos uma artista que começa com uma busca de imagens na internet, se aprofunda em arquivos de fãs, passa horas no dormitório cortando e colando papel, e o resultado é esse objeto híbrido. Um jogo que é uma obra de arte, uma crítica que é visualmente atraente. É um processo impressionante, sem dúvida. É uma trajetória notável. E a forma como ela usa a tecnologia de hoje para dissecar a cultura dos anos 40 me deixa pensando. Pensando em que exatamente? Bom, ela usa os produtos da Apple, ícones da nossa era, para comentar sobre o passado. Isso me faz virar pergunta para nós, para o nosso tempo. Como assim? Como os objetos, as tecnologias e a mídia de hoje serão usados por artistas e pensadores do futuro para analisar a nossa era? Que tirinhas da Blonde nós estamos criando agora, talvez sem nem perceber? Você diz nos nossos feeds, nos memes que a gente compartilha? Exatamente. Pense nos filtros do Instagram que embelezam a realidade, nos vídeos de um dia na minha vida perfeitamente editados no TikTok. Ou até no LinkedIn, né? A forma como a gente apresenta os nossos sucessos. Tudo isso é uma forma de curadoria da nossa própria vida, uma versão simplificada e estetizada, assim como a tirinha era. A questão que fica pra gente pensar é: o que um futuro analista vai enxergar nessas nossas tirinhas digitais? O que elas realmente dizem sobre os nossos valores e as nossas ansiedades hoje?